pausa para reflexão. Como sempre, eu estava pesquisando temas, encontrei um artigo maravilhoso do nosso irmão Adeilson Salles, chamado A Vida é Sua, Estrague-a Como Quiser, que está lá na Folha Espírita. Ora, ele começa com uma citação de Stephen Hawking: eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as leis. Perfeito, aliás, uma perfeita citação para nos lembrar de que nós somos regidos por leis tão perfeitas e muitas vezes nós queremos burlar essas leis, não é? E mais adiante, o Adeilson cita que estava lá refletindo, né, na sua casa, quando lembrou dessa frase que foi dita pelo Antônio Abujamra e que fala de que nós somos os indivíduos que precisamos pensar o que fazer na nossa vida. A vida é sua, estrague-a como quiser. E diz o Adeilson: senti como se meus dedos fossem enfiados na tomada, pois levei um choque muito grande. Foi como se um despertador soasse dentro de mim. Desparramado do sofá que estava, me senti imediatamente, sentei imediatamente e recordei a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, que traz o título Eu não vim destruir as leis. A pandemia está batendo em nossas cabeças como um sino, um despertador nos convidando a despertar da letargia do discurso preguiçoso. Deus quer assim, então deve ser assim. A respeito do sino que plange, um querido saudoso amigo chamado Richard Simonetti me dizia em nossas conversas instrutivas: a dor é o sino de Deus, que plange para despertar o homem para suas responsabilidades com a vida. É importante nós fazermos uma pausa no artigo do Adeilson e pensarmos sobre essa frase do Richard, que aliás é um autor que eu sempre indico para quem está começando a conhecer a doutrina. A dor é o sino de Deus que plange para nos despertar para o sentido de nossas vidas, a responsabilidade diante de nossas vidas. Quantas dores temos vivido, quantas coisas vivemos neste ano que passou. Mas somos convidados pela dor não a seguir sofrendo a dor, mas a sairmos dessa situação despertando para realidades melhores. Se a vida está estragada, estragamos como quisemos estragar. E somos nós mesmos que podemos refazer o caminho, reconstruir. Cada dia, ao despertarmos, estamos sendo convidados a construir. Há uma metáfora que o Adeilson criou que eu achei maravilhosa. Ele diz o seguinte: somos tão preguiçosos que conseguimos manifestar em nossa conduta as 3 revelações que nos fala o Evangelho. Pela manhã estamos Moisés e agimos com truculência emocional, como por exemplo, olho por olho, dente por dente. E quando discutimos, somos capazes de soltar pelos lábios as pragas do melindre que faria o faraó sair correndo. Mas nossa família é mais tolerante e segue nos aturando. Passada a desavença que o nosso olhar obtuso lança sobre pessoas e coisas, entramos no processo de beatificação momentânea e incorporamos as doces palavras de Jesus em nossos lábios. E depois de ser Moisés no conflito, lançamos mãos do Evangelho. Na montanha-russa das emoções, alternamos a primeira revelação com a segunda, sendo implacáveis na aplicação das leis com os outros e absolutamente cristãos no julgamento das nossas ações, acreditando num perdão que nos beneficie quando resvalamos em infrações morais. O mais interessante de tudo é que conseguimos revelar nos nossos comportamentos a manifestação da terceira revelação, ou seja, nós temos lampejos de lucidez e bom senso discursando de forma racional sobre leis naturais como a reencarnação, causa e efeito. Quantas vezes, verdade, Adeilson tem razão, quantas vezes nós vemos as pessoas falando sobre reencarnação, causa e efeito, cada um tem o que plantou.
todas essas ideias, na outra vida eu devo ter sido isso, mas o quanto o conhecimento dessas coisas tem nos permitido o despertamento para a vida que temos. Em todos os momentos, Deus cuida de nós, abrindo o mar vermelho dos nossos vícios e paixões para escaparmos da escravidão que nos impomos voluntariamente. Para chegarmos à terra prometida e pacificada, a dor cala fundo em nossa alma e os benfeitores nos trazem o bálsamo do Evangelho, que inspira força para prosseguir. E quando amadurecidos espiritualmente, vislumbramos o horizonte da terceira revelação. Jesus não veio destruir a lei, mas nos dizer que a cada um será dado conforme as suas obras. E numa tradução moderna do Antônio Abujanra, a vida é sua, estrague-a como quiser. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Assim está registrado em Mateus. E então, assim como o mestre veio dizer que não veio destruir lei alguma, mas cumpri-la, também a doutrina nos diz: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas de forma alegórica. E é importante, neste momento, nós entendermos que somos tão construtores que não podemos, muitas vezes, reclamarmos. Aliás, estava lendo um artigo do nosso irmão Danilo Chini, que mora na região litorânea e que escreve para um jornal, e ele escreveu sobre isso, de nós muitas vezes não percebemos o quanto nós vivemos lamentando e o quanto isso chateia as outras pessoas, quando deveríamos observar tantas coisas que nós bagunçamos, tantas coisas que estão bagunçadas em torno de nós, e quem foi o responsável pela bagunça, senão nós mesmos. Queridos irmãos, todos nós somos capazes de sempre construir algo bem melhor. Unamos esforços. Quando nos sentimos com dificuldade, ouçamos os nossos amigos, os nossos familiares, percebamos o que eles nos inspiram a fazer de melhor em nosso caminho. Se temos dificuldade, peçamos força para os outros, mas modifiquemos o que é necessário para não estragarmos nossas vidas. Que o ano novo seja de muito crescimento, seja de grandes transformações positivas em nossas vidas. E é importante lembrarmos sobre as grandes modificações. Todo caminho de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Toda modificação grande exige o primeiro movimento, embora que seja pequeno. Paz e luz em nossos caminhos. Uma boa noite a todos.